Quero que os irmãos nos acompanhem nesta reflexão, cujo tema foi proposto. A maioria dos irmãos devem ter recebido um post da mensagem, ou pode ter visto também no Facebook ou no Instagram. O tema da mensagem é: para que não se anule a cruz de Cristo. E durante a semana nós colocamos, tanto no Instagram do ministério quanto no meu Instagram pessoal, uma pergunta, né? Lá no Stories, perguntando: pode porventura a cruz de Cristo ser anulada? É uma questão. Obtivemos várias respostas, pessoas que dizendo que não é possível que se anule a cruz de Cristo. Outros disseram: jamais pode se anular a cruz de Cristo. Outros disseram que sim, que a cruz de Cristo pode ser anulada. E nós fizemos essa dinâmica na semana exatamente para, de antemão, preparar o coração dos irmãos e já nos levar a pensar sobre esse tema. E eu quero começar convidando os irmãos a abrir a Escritura na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Quero começar com uma argumentação fundamentando o propósito dessa ministração. Quero começar demonstrando aos irmãos a importância de se pregar e de se falar esse assunto nesses dias em que estamos vivendo, nos dias do século 21. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 1 em diante. Quero que os irmãos acompanhem-me na leitura. E eu quero fazer dessas palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras para os irmãos nesta noite. O apóstolo Paulo diz assim, e nós também agora dizemos: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Queridos, vejam que nesse texto de abertura, de introdução dessa mensagem, como eu disse, eu quero tomar as palavras de Paulo, fazendo-as minha, no sentido de que Paulo começa logo nos versículos 1 e 2, ou o versículo 1, na verdade, pedindo que os irmãos tivessem paciência com ele, que os irmãos suportassem um pouco mais o apóstolo Paulo, uma vez que ele era contundente e muito repetitivo com respeito ao cerne do evangelho. Não que o evangelho em si seja repetitivo. A grande questão é que o evangelho de Deus, ele tem um cerne, ele tem uma natureza. O evangelho de Deus é algo muito específico, muito próprio, não é? É o próprio Cristo, a sua própria obra, a sua mensagem, a sua palavra, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Nós queremos colocar isso em termos práticos nessa noite. Entretanto, a grande questão é que nós, seres humanos, estamos sempre dispostos e inclinados a ouvir novidades. Ou seja, nós sempre presumimos que já ouvimos tudo o que tínhamos que ouvir, presumimos que tudo o que ouvimos já foi suficiente, e queremos então agora alguma coisa nova, alguma coisa inédita, alguma coisa que não tenhamos ouvido ainda. Ficamos em busca de uma novidade, né? De alguma coisa que possa nos trazer alguma novidade. E é nesse campo, nessa busca, nesse desejo de coisas novas, é que nos tornamos então presas fáceis do engano. Porque o engano, ele vai estar sempre se inovando. Embora o engano sempre velho, estará sempre se vestindo com novas roupagens para enganar. Então Paulo diz: olha, que vocês tenham paciência comigo, porque eu vou insistir, e eu vou continuar a pregar o que é o cerne do evangelho,
Como Pedro também disse, salvo engano, na sua segunda epístola, que para ele não era pesado repetir as mesmas coisas, e para os irmãos era segurança que ele estivesse falando sempre as mesmas coisas, tocando nos pontos essenciais da verdade do Evangelho. Então Paulo, ele começa no capítulo 11, versículo 1, pedindo que os irmãos tivessem um pouco de paciência, e no versículo 2 ele explica o motivo da sua insistência. Ele diz: olha, isso é porque eu tenho um zelo por vocês. Ou seja, Paulo, em seu ministério, ele estava completamente voltado e completamente, como eu posso colocar, empenhado no sentido de levar uma palavra sempre de edificação para a igreja, no intuito de preparar a igreja para Cristo, como ele diz no versículo 2, né? Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Esse é o objetivo da ministração da palavra. Toda pregação, ela tem em vista a preparação da igreja. Nós estamos sendo preparados para o grande encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos sendo preparados para a grande manifestação dos filhos de Deus. E a igreja do século XXI tem perdido de vista essa promessa e tem perdido do coração essa esperança. E nós temos então que voltar o nosso coração e voltar os nossos olhos para aquilo que é essencial do Evangelho, para que possamos então experimentar esse cuidado apostólico e, sobretudo, sermos nós preparados para sermos nós, enquanto noiva, uma noiva virgem, pura, totalmente isenta de qualquer tipo de engodo, isenta de engano, uma igreja, uma noiva que se purificou na palavra da verdade e que se guardou única e exclusivamente para Cristo. Quem deseja fazer parte desta igreja impoluta, dessa igreja pura, essa igreja vencedora? Por isso, então, Paulo, no versículo 3, ele diz o motivo porque ele insistia tanto e porque ele zelava tanto pela igreja para que fosse preservada como virgem pura. Ele diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva. Versículo 2, eu zelo por vós. Versículo 3, mas eu receio. Ou seja, a despeito do zelo do apóstolo, ele tinha um medo, um certo medo, ele tinha um receio, porque ele sabia que o engano, ele está sempre presente, o engano está sempre muito próximo, sobretudo nos nossos dias. Se Paulo disse isso no século I da era cristã, imagine se hoje ele estivesse vivo, diante de tantas coisas que têm acontecido, de tantos falsos evangelhos que têm sido ministrados. Agora, quando ele diz no versículo 1, quisera que os irmãos me suportassem um pouco mais na minha loucura, isso tem um sentido ainda maior, quando no versículo 4, veja, ele vai dizer que muitos evangelhos estavam sendo pregados. Ele diz: se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, e eu quero que os irmãos pensem nisso, parem por um momento. Não vamos ouvir essa mensagem como aqueles que pensam: já ouvi, já sei, já compreendo. Puxa, olha o que o apóstolo está dizendo: se porém vindo alguém vos pregue outro Jesus. Você já parou para pensar naquilo que Paulo está dizendo? Ora, se ele diz: se vindo alguém pregue outro Jesus, ele está dizendo que isso acontecia no seu tempo, isso já era corrente no seu tempo. Será que o Jesus que você ouviu é o Jesus, o Cristo de Deus encarnado? Ou será que é apenas uma caricatura do verdadeiro Jesus? Essa é a grande questão. Se você perguntar para qualquer cristão, não importa de qual denominação ele seja, você crer em Jesus, ele dirá o que para você? Sim. E se você prosseguir perguntando: mas você crê no Jesus verdadeiro ou você crê no Jesus falso? Qual será a resposta dele?
Dirá verdadeiro. E se perguntarem para o Devap, se o Devap crer em Jesus, o que o Devap responderá? Que sim. E se perguntar, mas vocês do Devap creem no Jesus verdadeiro? Qual será a nossa resposta? Sim. E aí fica agora uma confusão, porque o batista disse crer em Jesus e crer no Jesus verdadeiro. O presbiteriano crer em Jesus e crer no Jesus verdadeiro. Os espíritas creem em Jesus, dizem crer no Jesus verdadeiro. A IURD diz que crer em Jesus e afirma crer no Jesus verdadeiro. Os católicos dizem que crer em Jesus e afirmam crer no Jesus verdadeiro. O Devap diz que crer em Jesus e diz que crer no Jesus verdadeiro. Ora, e se eu continuar falando aqui todas as correntes teológicas, vamos ficar aqui até o final da mensagem e não vão esgotar os nomes das correntes teológicas, nas quais ou dentre as quais nós estamos incluídos. Agora, não estamos dentro de uma confusão, não? Porque logo vão falar assim, então vocês, o Devap, têm um Jesus verdadeiro? Então, bonito para vocês, né? Por que nós sempre falamos que o nosso Jesus é o verdadeiro e os outros são falsos? Vocês entendem? Não gera, de certo modo, para aqueles que não querem debater, preferem ficar calados, cada um permanece na sua comunidade, na sua denominação, no seu grupo, com o seu pastor, com a sua visão, e ponto final. Cada um fica... Mas quem está de fora, observa que há uma confusão generalizada, o que se faz necessário, e é uma necessidade urgente, que cada um de nós e cada uma de cada corrente pare por um momento e fala, peraí pessoal, eu tenho que preocupar com o Jesus em que eu creio. Eu tenho que me preocupar. Eu tenho que me questionar. Não podemos ser pessoas dogmáticas. Como dizem, nasci católico, vou morrer católico. Nasci evangélico, vou morrer evangélico. Nasci pentecostal, vou morrer pentecostal. Nasci calvinista, vou morrer calvinista. Não, para. Todos nós temos a obrigação de avaliar e reavaliar a nossa fé à luz das Escrituras. Não pense que isso é fraqueza. Isso é responsabilidade para com a sua fé. É responsabilidade para consigo mesmo. É responsabilidade para com os outros, para quem você prega a palavra. Então, Paulo diz, ora, se vindo alguém vos prega outro Jesus, que não temos pregado, ou seja, o Jesus que não tenha sido fruto da mensagem dos apóstolos, da palavra apostólica, o que significa que havia outras pregações de outros Jesus naquele tempo e em todos os tempos e também no nosso tempo. Ele continua dizendo, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, será que o tal espírito que você recebeu, está recebendo, tem recebido, a que você chama de Espírito Santo, é o Espírito Santo? Ou como diz Paulo, que você talvez tenha recebido outro Espírito? Eu não estou aqui para dizer que o Espírito que você recebeu é o de Deus ou não. Eu estou chamando os irmãos a uma reflexão. Temos que refletir. Todos, eu citei aqui alguns grupos denominacionais agora há pouco, mas o objetivo é falar sobre nós. Nós temos que refletir isso. E eles também têm que refletir isso. E todos nós temos que refletir. Mas essa mensagem é primeiramente para nós. Será que temos recebido um Espírito que os apóstolos não receberam, ou que os apóstolos não pregaram? Ele continua dizendo, ou evangelho diferente, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado. Será que o evangelho que você defende, que você prega, não seria um outro evangelho? Vocês sabiam que há mais de um evangelho? Quem sabia? Eu não me refiro a Mateus, Marcos, Lucas não, e João não. Não é os 4 evangelhos. Assim, você sabia que existe mais de um evangelho? Porque o evangelho é o evangelho de Jesus Cristo. Agora, esse é o verdadeiro evangelho. Agora, há muitos evangelhos. Os evangelhos, muitos espúrios, os pseudos evangelhos, eles surgem
a partir do momento que você partir do evangelho de Cristo, você o corrompe com as suas próprias ideias, você o corrompe com os seus costumes, com a sua própria doutrina, com a sua própria visão, com o seu próprio ponto de vista. Por isso que nós vemos hoje em dia tantas mensagens tão diferentes do que se encontra nas Escrituras Sagradas, sobretudo no Novo Testamento. Então Paulo fala de um outro Jesus, fala de um outro Espírito, fala de um evangelho diferente que não tendes abraçado. Aí Paulo coloca no finalzinho uma frase que faz todo o sentido com o versículo 1, quando ele diz: a esse, versículo 4, se na verdade vindo alguém, se esse alguém, atenção, em nome de Jesus, se esse alguém prega a você um outro evangelho, se ele prega um outro Jesus, se ele prega um outro Espírito, Paulo diz: a esse de boa mente o tolerais. Vocês entendem o que ele está dizendo? Quem entende o que ele está dizendo? Infelizmente a leitura nossa, nossa pouca leitura no sentido de falta de costume com a leitura e com os critérios gramaticais, leva não raras vezes as pessoas a pensarem que Paulo está dizendo: olha, vocês devem tolerar essas pessoas, a esses de boa mente o tolerais. Como é que ele dissesse: se vindo alguém a você e prega um outro evangelho, tolere. Se vindo alguém vos pregue outro Jesus, tolere. Se vindo alguém vos prega um outro Espírito, você deve tolerá-lo. Mas não é isso que o texto está dizendo. Quando ele diz: se vindo alguém vos prega outro evangelho, outro Jesus, outro Espírito, dê uma pausa na leitura, volte no versículo 1. Ele diz: irmãos, eu peço a vocês que vocês me suportem um pouco mais. Isso porque os irmãos não estavam suportando o apóstolo. Se ele pede: suportai-me na minha loucura, é porque de alguma maneira a igreja de Corinto estava rejeitando o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que trazia um evangelho puro, um Jesus verdadeiro, o Espírito verdadeiro de Deus, estava sendo deixado de lado, estava sendo ignorado, ao ponto que quando vinha, ou quando aparecia alguém com outro Jesus, com outro evangelho, os irmãos estavam tolerando. Quando diz: a este de boa mente o tolerais, ele não está dizendo que você deva tolerá-lo, está dizendo, é um fato, a este vocês toleram, é uma afirmação, como que questionasse: puxa, vocês não toleram o apóstolo de Deus, que é o apóstolo Paulo, que esteve com Cristo ressurreto, que foi arrebatado ao terceiro céu, que ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito referir, que foi até ao Hades, foi ao paraíso. Vocês rejeitam o apóstolo Paulo, vocês não toleram o apóstolo que foi discipulado diretamente por Cristo, para então tolerarem aqueles que pregam outro evangelho, que seja um pseudo-evangelho, um pseudo-Cristo, um pseudo-Espírito de Deus. Outras palavras, está dizendo: vocês precisam valorizar aquilo que Deus tem dado a vocês. É uma advertência, como que eles dissessem: puxa, vocês nasceram do nosso ministério, vocês nasceram do nosso trabalho, vocês conhecem o nosso caráter, vocês conhecem a nossa sinceridade, vocês conhecem o quanto que nós temos batalhado para manter a pureza do evangelho, e agora de repente vocês passam a ouvir qualquer pessoa que traga qualquer evangelho, que pregue qualquer Jesus, que anuncie qualquer Espírito, em detrimento do verdadeiro, daqueles que pregam a palavra verdadeira, o Cristo verdadeiro, o evangelho verdadeiro, o Espírito verdadeiro. Por isso ele diz: peço que me tolerem um pouco mais, que me suportem um pouco mais. Então veja que Paulo está profundamente preocupado com a saúde espiritual da igreja, no que diz respeito a que tipo de evangelho você tem abraçado. Qual é o evangelho? Alguém pergunta: pastor, como então identificar essa questão? Como identificar? Só uma pergunta para vocês aqui: vocês têm ouvido evangelhos diversos? No sentido de que você ouve aqui, ouve ali, ouve na televisão, ouve no rádio, um colega de trabalho, uma pessoa pregando na praça. Você já passou por 2, 3, 4 denominações, em cada uma. Em tudo isso vocês têm ouvido um único evangelho? Ou vocês têm ouvido evangelhos diversos?
Puxa, aqui era assim, lá é de outro modo. Puxa, por onde eu vou é uma coisa diferente. Eu não sei mais o que eu faço. Aí você vai ver. Porque quando um pentecostal, Assembleia de Deus, digamos, todos esses nomes são de exemplos, tá, irmãos? Não estou falando deles nem pregando sobre eles. Uma pessoa sai da Assembleia de Deus e vai para uma igreja batista renovada, não tem diferença. Perfeito? Por quê? Porque eles estão dentro de um mesmo nicho com N, tá? De um mesmo pensamento, digamos assim. Ou então, enfim. Agora, quando um assembleano se converte aos TJs, aí é um pouco mais estranho, não? Estranhíssimo. Muito estranho. Ou então, um adventista se converte à Assembleia de Deus, ou vice-versa. Ou um batista se converte a adventista. Porque é uma ruptura muito grande. Ou para acabar com tudo, quando um devapiano, não sei se essa palavra de fato estaria correta, mas é assim que os irmãos falam, quando alguém do devap fica 8 anos no devap, assentado inclusive na primeira fileira, sai para ir para a Universal do Reino de Deus. Com todo o respeito aos irmãos da Universal, mas assim, a ruptura é grande. É uma coisa absurda. Porque é sair da água para o vinho, a diferença é grande. Porque se fosse uma nuance somente de diferença, não dá nem para perceber. Não, é só um detalhe. Não, é porque são duas coisas antagônicas. E, portanto, cabe a você, a mim, a cada um, a preocupação, falar, poxa, está na hora de eu obter o discernimento acerca do cerne do Evangelho, para que você possa identificar o Evangelho verdadeiro apenas no olhar. Bateu o olho, falso Evangelho. Opa, verdadeiro Evangelho. Ali, falso, verdadeiro. Para que você tenha esse critério. Até para você poder ter paz. Para você poder seguir o seu caminho com segurança, poxa. Você é um cristão, você dedica tempo, você dedica talento, você dedica sua alma, você está apostando no seu futuro eterno, você está projetando a sua família. Não é coisa de só menos importância. Não é comprar uma bicicleta, ou comprar um televisor, queimou, compra outro. Não é isso. É uma questão da eternidade. Então eu quero falar sobre a cruz de Cristo. Porque a cruz é o símbolo do Evangelho. Não existe Evangelho sem cruz. E você tem que entender então o que é a mensagem da cruz. Porque se você entender o que é a cruz de Cristo, se você souber qual é o significado da cruz, a dignidade da cruz, o escândalo da cruz, o poder da cruz, o triunfo da cruz e a cura pela cruz, que são os pontos que eu selecionei, não sei se eu conseguirei abordá-los todos hoje. Se você souber o que é a cruz de Cristo, de fato e de verdade, você então vai andar como o sol do meio-dia. Uma luz meridiana, clara, sem medo, sem acusação, sem desespero, sem angústia, sem peso de consciência. E até quando falarem mal de você, você não se sentirá acusado, porque você sabe o que é o Evangelho. E eu vou contar uma coisa para vocês. Nós, igreja de Jesus Cristo, em qualquer âmbito, não denominacional, mas em qualquer, todos os crentes de uma maneira geral, se tem uma coisa que eles menos sabem o que é o Evangelho. Infelizmente é um fato. Não é que nós sabemos, eles não sabem, não. É porque colocaram tanta coisa no Evangelho, adicionaram tantas coisas, que o cerne desapareceu. O cerne sumiu. No meio dessa parafernália de informações, de coisas.
que colocaram sobre o Evangelho. De modo que você olha, quando fala do Evangelho, você vê tudo, menos o Evangelho. Então é preciso agora retirar ponto a ponto que não é o Evangelho. Separar tudo, para então você encontrar o cerne, tocar o cerne, ter paz e andar em segurança essa vida cristã. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 1. O texto de base, de abertura dessa reunião. Eu quero começar por aqui apenas para estabelecer um ponto de partida, para falar sobre a cruz de Cristo, sobre o Evangelho. Abram 1 Coríntios capítulo 1. Mas veja, antes de nós lermos o texto, que a cruz de Cristo, que é o tema que nós vamos desenvolver, que nós vamos tratar, é o símbolo, é a representação do Evangelho. Não há Evangelho sem cruz. Coloque isso no seu coração. Não há Evangelho sem cruz. Alguém diz, como falou Rodolfo agora há pouco, né? A grande descoberta. Olha, já descobriu o óbvio. É lógico que não há Evangelho sem cruz. Lógico, é óbvio que não há. Todo mundo sabe, porque quando você passa diante de uma igreja católica, o que tem lá na frente? Uma cruz. E quando você entra em muitas igrejas evangélicas, neopentecostais, lá dentro tem o quê? Uma cruz. Você olha no peito de um religioso, tem o quê? Uma cruz. Vai uma pessoa mais moderna, faz uma tatuagem de cruz. Passou na frente do cemitério, faz o sinal de quê? Da cruz. Está todo mundo sabendo que a cruz faz parte aí dessa religião chamada cristianismo. Não tem como conceber cristianismo ou o Evangelho de Cristo sem cruz. Agora, o grande problema, olhe para mim. Ou melhor, são dois os grandes problemas. O primeiro é que se perdeu o significado da cruz. Foi perdido. Mantiveram o símbolo, mas perderam o significado. Seria mais ou menos assim, para quem dirige carro aqui, ou mesmo quem não dirige sabe. Tem lá um sinal, o semáforo, não tem? Aí tem uma luz vermelha, a de cima é a vermelha, aí no meio é amarela, a de baixo é verde, é isso? Vocês sabem o que significam aquelas luzes ali? Quando a vermelha está acesa, significa que quem está naquela direção à sua frente tem que fazer o quê? Então vocês sabem que ali é uma luz vermelha. É o símbolo. Mas o significado é pare. Então vocês sabem o significante e o significado. Sim ou não? A luz amarela é um significante. Você sabe que aquele significante é uma luz amarela. Mas você sabe o significado? Opa, atenção, porque já vai fechar. Então, se você está muito... vai diminuindo a velocidade, pare. E se tiver verde, a luz verde é um significante. Mas tem um significado. Agora, pensem comigo, se você acordasse certa manhã, e ao sair para o trânsito, dirigindo o seu carro, em velocidade, num trânsito movimentado, com vários cruzamentos, e você simplesmente ignorasse o significado dos significantes das luzes. Você estaria correndo perigo ou não? Você está vendo, o que é aquilo lá? Aquilo lá são 3 luzes suspensas num poste. Eu vejo uma luz vermelha, uma amarela e uma verde. Mas e daí? Daí eu não sei. Você está ali, aquelas lâmpadas ali, mas eu não tenho ideia do que isso significa. Isso significa alguma coisa, porventura? Ou é só para enfeitar? Então os irmãos percebem o perigo de você conhecer o significante e não conhecer o significado? Pois tratando-se da cruz de Cristo, a cruz é um significante e possui um significado. E a primeira coisa que aconteceu foi que a cruz de Cristo, enquanto significante, perdeu completamente na mente, no entendimento e, sobretudo, no coração dos cristãos, o seu significado. Todos falam bem da cruz, mas não sabem o que ela é. Pessoas até que carregam uma cruz nas costas para pagar uma penitência, mas no dia que ele descobriu o significado da cruz,
é provável que ele nunca mais queira saber de cruz. O cristão defende a cruz. Porque Cristo morreu numa cruz. Mas talvez você não queira saber da cruz depois que você descobrir ou você relembrar o seu significado. E é disso que nós queremos falar. Porque quando se prega outro Jesus, se apresenta a cruz, obviamente. Ninguém é louco de falar de Jesus sem cruz, porque aí não seria mais Jesus, não é? Mas será que esse Jesus outro, esse pseudo-Jesus, não está carregando um mero artefato, sem nenhum significado para você? E a segunda coisa que aconteceu com a cruz, foi que tendo os cristãos perdido o significado da cruz, agora eles passam a exaltar, eles passam a apresentar tão somente um artefato. O artefato é suficiente. Desde que você tenha uma cruz, está bom, está de bom tamanho, glória a Deus. Você viu coisa mais linda, colocaram uma cruz agora na igreja, né? Que coisa maravilhosa. Ou seja, perdeu o sentido, perdeu o significado, em outras palavras, perdeu o cerne. Segundo, mantiveram apenas um artefato totalmente sem significado. Uma cruz sem o seu verdadeiro e profundo significado torna-se tão somente um obstáculo para alguém que não esteja vendo, tropece nela. Mais nada. Ou a cruz sem o seu significado se torna apenas um peso, se torna apenas um desenho, apenas uma madeira, 2 travessões cruzados. Não é? Não é, querido? Estou vendo aqui a sua cruz no seu pescoço. Mas então veja o texto de 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 17. O apóstolo Paulo dizendo: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Cuidado, porque eu comecei a ler do versículo 17, portanto eu peguei uma conversa pela metade. Quando Paulo diz, porque Deus não me enviou para batizar, ele não está dizendo que no ministério de Cristo não inclui batismo. Ele está dizendo que na sua vida prática, ministerialmente falando, ele não tinha o encargo de realizar os batismos. Você lê os versículos anteriores, ele vai dizer, eu batizei alguns, foram poucos, mas ainda bem que eu batizei apenas poucos e não muitos. Por quê que ele diz isso? Porque o contexto está dizendo que os irmãos de Corinto estavam discutindo, debatendo e se dividindo em nome de alguns líderes, né? Eu fui batizado por Paulo. E você? Pelo Nivaldo. Pelo Nivaldo. Quem batizou você, Cadme? Nivaldo. E você? Líbia. Quem foi que batizou? Não, o apóstolo Paulo. Entendeu? Aí por causa desse tipo de coisa, na igreja, o que Paulo disse? Ainda bem que nem esse encargo de sair batizando eu tenho, e nem tem tempo. Eu fui separado para pregar, para anunciar o evangelho. E aí ele coloca aqui apenas um detalhe, ele diz, e não apenas pregar o evangelho, mas pregar o evangelho trazendo o seu verdadeiro sentido e o seu verdadeiro significado, que é a cruz de Cristo. Ou seja, eu prego a cruz, eu não prego sabedoria humana, eu não prego inteligência humana, eu não prego mensagens que simplesmente floreiam, eu não prego mensagem qualquer que seja, que não seja a cruz de Cristo, porque qualquer mensagem que não traga o negar da cruz, que não traga o não ser da cruz, certamente não é o evangelho. E além de não ser o evangelho, esse tipo de mensagem que não traz o não ser da cruz, que não traz o negar da cruz, certamente anula a cruz de Cristo. Ele diz, eu não prego sabedoria humana para que não se anule a cruz de Cristo. Então, no primeiro momento, você já tem uma resposta, que a cruz de Cristo pode ser anulada quando se prega um evangelho que não tem por cerne, por estrutura, a cruz, que é o negar, que é o se doar,
que é o não ser. Os irmãos vão entender melhor daqui a pouco. Mas o fato é que, quando se prega um evangelho, e esse evangelho prega que você será um super-homem, uma mulher maravilha, que você vai ficar rico, poderoso, né? Que você vai agora sair arrebentando meio mundo, que você agora é o único capaz de realizar qualquer coisa, que agora você é, porque antes você não era, e que agora até Deus vai ter que te respeitar, porque você é a menina dos olhos de Deus. A esse evangelho que te coloca em pé, ao invés de te colocar prostrado, não é o evangelho de Jesus Cristo. E portanto, quando se prega esse tipo de evangelho, anula-se a cruz de Cristo. Mas ainda é discutível. Mas como assim anula-se a cruz de Cristo? A cruz de Cristo pode ser anulada? Então eu quero seguir nesse texto com vocês, mas eu quero seguir demonstrando aos irmãos que a cruz de Cristo ela pode ser anulada e a cruz de Cristo não pode ser anulada. Tá ok? Primeiro eu vou demonstrar que ela não pode ser anulada absolutamente. Depois eu vou demonstrar no segundo momento que a cruz de Cristo pode ser anulada. Por isso que no primeiro momento, quando eu demonstrar que a cruz não pode ser anulada, eu vou apontar para o Cristo de Deus e para a sua obra, do ponto de vista unilateral. O que Cristo é e o que Ele realizou, que é simbolizado do início ao fim pela cruz, isso é irredutível. Isso não pode sofrer nenhum tipo de imaculação. Nada pode tocar e afetar tão sublime verdade. Mas um segundo momento, quando eu demonstrar que a cruz de Cristo pode ser anulada, nós vamos falar da cruz de Cristo, não olhando para o Cristo de Deus e sua obra, mas olhando para mim e para você. Porque nós vamos tocar num terreno frágil do nosso coração e da nossa mente. Daí a relativização entre a cruz não poder ser anulada e a cruz poder ser anulada. Amém? Vamos então, em nome de Jesus, continuar nossa leitura. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 em diante. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente, preste atenção, certamente, que maravilha. Quando ele diz certamente, não há dúvida. Isso não havia dúvida nem no tempo dele, nem no nosso tempo. Poderia colocar no versículo 18, verdadeiramente, a palavra da cruz, na sua essência, na sua realidade, no seu significado, é verdadeiro e é verdade que a palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem. Quantos que se perdem, que ouvirem a mensagem da cruz, vão dizer, vocês estão ficando loucos. Não é possível que alguém ouça a palavra da cruz e aplauda você, se essa pessoa não estiver caminhando para a morte eterna. Ou seja, alguém não iluminado pelo Espírito de Deus, alguém não rendido ao Evangelho, jamais vai apreciar o Evangelho. Porque o Evangelho não tem e não faz nenhum sentido para o homem terreno, para o homem material, para o homem carnal, sobretudo para o homem do século 21, da era de tecnologias tão avançadas, de tantos conhecimentos. É impossível que um homem doutor, um grande homem, um sábio, um poderoso, um escriba, na sua própria consciência e inteligência, aprecie o Evangelho. Paulo diz, certamente, é verdadeiro o que eu vou dizer agora, não há nenhuma dúvida, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que somos salvos, poder de Deus. Ou seja, quando você fala a mensagem da cruz, entre um que crê no Evangelho e aquele que não crê no Evangelho, a cruz ela é paradoxal. Enquanto um zomba da cruz, e ele zomba com convicção, com a sua própria convicção, o outro se curva diante da cruz com profunda convicção. Como a cruz pode ser ao mesmo tempo objeto de tamanha admiração, de tamanha grandeza, e para o outro seja objeto de escárnio, de zombaria. Então, aqui há uma coisa a ser considerada. A cruz é, nesse sentido, um paradoxo. Versículo 19. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios,
e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu pela sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus, que são pessoas muito espertas, muito conhecedoras, têm a lei, têm a Torá, têm os profetas, têm os salmos, uma religião antiguíssima, tinha Moisés, que teve os profetas, todos eles, porque tanto os judeus pedem sinais, os judeus pedem uma prova, os judeus querem algo palpável, algo que se demonstre, algo que seja patente aos seus olhos, aos seus sentidos, como os gregos, os homens da sabedoria, os gregos da civilização, os gregos da filosofia, os gregos do homem perfeito, os gregos que mudaram o mundo com a paideia grega, buscam sabedoria, buscam uma concepção que seja conferível segundo a lógica, segundo a filosofia, segundo a matemática. Eles procuram um saber que possa ser comprovado, porque se os judeus querem ver e tocar, e os gregos querem demonstrar, no versículo 23 diz: mas nós verdadeiros cristãos, não nos curvamos ao capricho dos judeus, e tampouco nos curvamos à exigência dos gentios. Nós pregamos a Cristo. Nós pregamos a Cristo. Mas se parasse aqui, não daria muito significado. Nós pregamos a Cristo crucificado. Porque o sentido da vida humana de Jesus, o sentido do ministério de Jesus, o sentido da ressurreição de Jesus, o sentido da ascensão de Jesus, da sua entronização, da sua exaltação, está no ser crucificado. A cruz é o centro de todas as coisas. A cruz é o centro de toda a história. Se você olhar com bastante atenção para as Escrituras, numa ordem lógica, numa ordem que você possa considerar do início, o meio e o fim, sem se perder por outros caminhos, pelos atalhos, você vai observar que o início de todas as coisas é o que está dito em Apocalipse 13, versículo 8. O Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Como é que o mundo começa? Olhem para mim. Pensem no texto. Como é que o mundo é gerado? O que é que concebe o cosmo, o universo? O Cordeiro de Deus, ele foi morto desde que o mundo foi concebido. A concepção do mundo, ela se dá com a morte do Cordeiro. Porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, é que o mundo se funda com a morte do Cordeiro. Já pensaram nisso? Ah, pastor, não dá para entender. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ora, quem disse foi o apóstolo João, no Apocalipse. Querem ver uma coisa? A palavra fundação, quando lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. A palavra fundação, você pode pegar em qualquer dicionário grego, e a palavra fundação ali significa desde o momento em que o óvulo foi fecundado dentro do útero. Olha a relação. Pastor, como assim? Calma, vamos com calma. Então, o mundo foi gerado. O mundo não veio do nada, como dizem. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Escritura que o mundo apareceu do nada. Vai dizer que o mundo procede da palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? É o Cristo de Deus, é o Logos de Deus. E esse Logos é o Cordeiro de Deus. Quando o Cordeiro de Deus é morto no início da história, ali o mundo é fecundado.
Lógico que isso aqui é uma metáfora, mas olhe para você. Você um dia foi fecundado? Óbvio, né? Quando o espermatozoide ele se encontra com o óvulo, e ali acontece o que? A fecundação. Agora, eu vou fazer uma pergunta, cuidado com a sua resposta. Seja mais profundo para responder, para não falar bobagem. O que tem que acontecer para que haja uma fecundação? Seja filósofo. Tem que transar. Se não houver um homem ou uma mulher fazendo as coisas, não vai fecundar. Mas não era isso que eu ia perguntar para vocês, né, pessoal? Tem que ter o encontro, óbvio. Mas e antes de ter o encontro, tem que ter o quê? O que é esse encontro? Por que o óvulo se encontra? Por quê? Gente do céu. Profundo. Para haver fecundação, tem que haver doação. Alguém que se doa para o outro. E o outro que se doa para o outro. E quando um se doa para o outro e o outro se doa para o um, ambos se doam para um terceiro nascer. Uma germinação, uma fecundação é doação. E partindo do princípio divino, não é qualquer tipo de doação. Eu estou errado, Rosirene? Você que é da área da saúde, você que sabe tudo sobre... eu estou falando alguma bobagem? Não é doação, mas não é qualquer tipo de doação, não é uma doação filantrópica, é uma doação em amor. É o amor que se doa. Então, quando o Cordeiro de Deus foi morto, no sentido de que o Cordeiro de Deus se doou, doando-se a si mesmo, voluntariamente, por aqueles que ele sabia quem seriam, ou quem seria. Esse é o tipo de morrer do Cordeiro de Deus para fecundar o mundo. Eu não quero me estender muito nesse ponto, para que os irmãos não se percam no pensamento. Mas observe que se a morte só é possível por causa do pecado, o salário do pecado é o quê? Se não há pecado, não pode haver. Antes da fundação do mundo havia pecado. Se não havia pecado, poderia haver morte. Como o Cordeiro de Deus foi morto antes de haver mundo e, portanto, antes de haver pecado? Isso só pode significar que essa morte do Cordeiro de Deus não é essa morte que você está pensando, dessa morte física. Não é morte enquanto separação. O Cordeiro de Deus só pode ser morto antes da fundação do mundo, no sentido de morrer enquanto se entregar, enquanto se doar, enquanto se dar, voluntariamente, sem nenhum tipo de questionamento, nenhum tipo de pergunta, nenhum tipo de exigência. Não é aquele que diz: olha, é o seguinte, eu vou criar vocês, mas preste atenção, hein? Vocês vão ter que andar na linha, senão um chicote vai comer. Não é por aí. E o pior, ele sabia de tudo. Ele cria o homem livre, totalmente livre. Livre para escolher amá-lo ou odiá-lo. Mas isso não é fraqueza de Deus. Isso não é falta de soberania de Deus. Pelo contrário, só um Deus soberano é capaz de criar uma criatura totalmente livre. Porque se ele não fosse soberano, ele teria medo de criar um ser livre. Porque ele não confiaria em si mesmo, nem no seu poder, nem na sua capacidade de trazer aquele homem de volta pela força do seu amor. Ele cria o homem livre para o homem fazer o que ele desejar fazer no âmbito daquilo que o homem pode fazer. Não vai da cabeça dos teólogos que dizem: então se o homem é totalmente livre, ele pode voar. Para de bobagem, quem está te falando nisso? Estamos falando que Deus deu a liberdade do homem de amar a Deus ou não amar a Deus. E a prova é você, que já aborreceu a Deus e que agora pode amá-lo
e amando não raras vezes, aborrece ainda assim. Nós somos a prova. O mundo está aí para quem quiser ver. Agora, quando Deus, criando o homem totalmente livre, dando ao homem essa capacidade de amá-lo ou não amá-lo, de servi-lo ou não servi-lo, de segui-lo ou persegui-lo, olha que maravilha. Ele sabia já que o homem, a humanidade, iria se desgarrar, iria aborrecê-lo, odiá-lo, persegui-lo. E ainda assim, o que ele fez? O mundo foi gerado. Isso é amor. O amor que é incondicional. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, a morte do Cordeiro de Deus e a criação do mundo coincidem no mesmo ato. No sentido de que é esse entregar-se. O que é esse entregar-se? Que é o mesmo que o morrer. É quando Deus, vendo tudo e sabendo de tudo, Ele de si mesmo faz emanar o universo. E quando isso acontece, diante dos fatos, que para Deus não existe história, para Ele tudo é fato, Ele só pode gerar você, o mundo, morrendo. Vocês entendem o porquê que morre aqui? Vocês gerariam, por exemplo, imagine só um filho que, por uma série de situações, não vamos entrar nos méritos, que foi pensado com tanto carinho por um casal. Mas eu não vou me preocupar com horas não, tá? Não vou não. Assim, eu vou terminar na hora certa. Mas eu não vou não porque eu fico sacrificando o que Deus está falando por causa de uma sinopse, né? Certo? Então eu vou até onde eu puder falar. Imagine um casal que se ama. Puxa, os dois se amam tanto. E aí sonham uma criança, ter um menino, ter um filho. Pensa comigo, tá, pessoal? Essa criança é sonhada, é aguardada, é esperada. Ela é planejada. Chega no momento, agora vai. Está na hora desse filho tão sonhado vir ao mundo. Ele já é amado, sim ou não? Já é amado. Agora, olhe lá o que eu vou perguntar para vocês. Se momentos antes de vocês fecundarem essa criança, viesse ao entendimento como que por uma revelação, dizendo: esse filho vai crescer rebelde, vai desprezar vocês, os pais, vai chegar a matar o próprio pai, vai bater na mãe, vai cuspir em vocês, escarnecer de vocês, trazer muita tristeza para vocês, vai se tornar um grande estuprador, um grande bandido, uma coisa, tudo de ruim vão colocar. Você pensaria duas vezes antes de proceder? Ou você ainda assim geraria esse filho? Você geraria esse filho? Não, fale a verdade. Se tem um lugar onde não se pode mentir, aqui. Ainda que aquilo que nós dissermos nos exponha, não tem problema, aqui é para ser exposto. Eu não queria. Desisti. Está desistido. Por que eu desistiria? Você desistiria, não? Você ia fazer... Não, vamos trazer. A gente ama esse menino. Sabe por que você não traria? Porque você não quer que o menino seja quem eles quer que seja. Você não o traz por amor. Você o traz para as suas próprias satisfações. Você traz para aquele filho, você traz o filho ao mundo para que o filho te complete. É você que está carecendo de algo. É você que carece de um filho para te representar, para parecer com você, para que você abrace, para que você seja abraçado, para que essa criança seja um orgulho para você. Vou colocar um exemplo menos complicado. Não vou colocar. Esse basta. Este basta.
Tem alguém aqui que ainda assim traria o filho ao mundo? Deixa eu ver. Todos concordam comigo que haveria uma desistência? Tem alguém que fala, não, eu traria assim mesmo. Deixa eu ver. Graças a Deus que não tem ninguém. Em casa também não tem ninguém. Sempre aparece um que fala, né, eu traria. Uma vez eu perguntei num culto, qual dos homens aqui nunca olhou para uma mulher com intenção impura? Não teve um que levantou a mão? Mas aí eu sempre entendo que a pessoa levanta a mão porque não entendeu direito. Aí eu falei, não, o senhor está entendendo o que eu estou perguntando? Está entendendo. Você nunca deu uma olhadinha para a mulher, para admirar, a mulher é casada? Não, eu nunca. A igreja caiu num riso tão grande. Ninguém conseguia parar de sorrir, porque é muito engraçado. Bem, se nunca olhou para a mulher com intenção impura, uma coisa eu tenho certeza: mente com a beleza, né? Mente. Aí tu imagina que tem alguém perguntando assim agora, pastor, então o senhor já olhou? Mas é lógico que já. E você também já. Lógico que você procura tratar, resolver, né? Se policiar, você ora, busca, clama, mas isso faz parte da vida humana enquanto o homem está no processo de crescimento. Pare de mentir e de se esconder, senão você não será transformado nunca. Você não admite suas fraquezas. Você não admite que você mente, que você rouba, que você mata. E você não estupra porque não teve oportunidade. Ah, eu não. Nós não nos conhecemos. Você não matou ninguém por falta de oportunidade. E de circunstância e de motivo. E que Deus nos guarde de tudo isso. Ore todo dia, Pai, guarda o meu coração de tudo que é ruim e é mal nesse mundo. Aí você está no caminho mais seguro, pedir que o Senhor guarde seu coração. Mas de todo modo, se você soubesse que seu filho seria aquilo que acabamos de falar, tudo aquilo, você desistiria. Mas você estava tão empolgado para ter o menino, estava tão assim, de repente mudou de ideia. Agora, transfere isso para Deus. Deus sonhou, humanamente falando, tá, queridos? Não pega ao pé da letra essas palavras não, mas o sentido é esse. Deus desejou essa criação. E no ato de concebê-la, Ele sabia quem você era. Deus sabia o que os políticos fariam com o mundo. Deus sabia de toda a sua rejeição. Sabia o que fariam com seu filho quando se encarnasse. Sabia de tudo que somos, fazemos, procedemos, da nossa negligência, da nossa maldade, da nossa hipocrisia. E sabendo, Ele não desiste. E se Ele não desiste é porque Ele ama. Então esse gerar o mundo em amor só pode ser um morrer. Porque Ele traz o outro à vida contra si mesmo. Vocês entendem o que significa contra si mesmo? Você está gerando seres que vão te insultar, que vão te cuspir, que vão te rejeitar. Isso não é você abrir mão de si? Eu costumo dar sempre a mim como exemplo, eu como Deus, pensando em criar um mundo desse aqui? Rapaz, para com isso. É lógico que não. Mas como Deus não é eu, e Ele de fato ama verdadeiramente, porque Ele é o puro amor e o próprio amor, então o mundo é concebido quando o Cordeiro de Deus foi morto. Quem entendeu esse ponto? A pergunta agora de alguém é: o que isso tem a ver com a mensagem da cruz? É porque se o Cordeiro de Deus, Ele é morto por ocasião da fundação do mundo, ou se a fundação do mundo só é possível pelo morrer do Cordeiro de Deus, então a cruz é o início da história. Não existe história sem cruz. A cruz é que dá origem a tudo que há, a tudo que existe. Não tem como você reconstruir a cruz, ou melhor, reconstruir a história sem a cruz. A cruz é origem, a cruz é começo.
E agora que a história começa a acontecer, que o mundo é criado, que o homem é criado, e que o homem vai agora na sua própria história, caminhando, e o mundo se degenera, o mundo se degrada, o mundo abandona Deus. Capítulo 1 de João é extraordinário, porque começa dizendo, no princípio era o verbo, porque vai começando logo a origem, né, da coisa, da cruz, do logos, da criação. Aí mostra o momento, capítulo 1 de João, em que o verbo entra no mundo, e João fala palavras tão graves, ele diz, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não o reconheceu. O mundo estava nem um pouco preocupado com ele. Dane-se o tal do verbo. É a ideia do homem em relação a Deus. Essa é a descrição de João capítulo 1. Ele era a luz. Ele veio ao mundo, mas os seus o rejeitaram. Então, no meio da história, entra o verbo no mundo. E só vou poder falar disso exatamente na próxima semana. Mas desde o momento, atenção, em que o verbo desce para se encarnar, ele já está trazendo para dentro da história a cruz. A cruz não se estabelece dentro da história somente no Calvário. A cruz, ela começa a se estabelecer na história por ocasião da encarnação do verbo. E essa cruz se manifesta na história até o momento em que o Cristo de Deus na cruz grita alto e bom som, está consumado. Tetelestai. Então a cruz é o centro da história. A prova é que a própria história se identifica como antes da cruz e depois da cruz. Então a cruz é o início, origem de tudo. A cruz é o meio da história que divide a história em antes e depois da cruz. E quando se chega, portanto, no final de todas as coisas, depois que tudo passou, chegou novos céus e nova terra, lá estará a cruz. Como é dito em Efésios capítulo 1, que na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas hão de convergir para o Cristo de Deus, para o Cristo crucificado, porque é por meio da cruz, está em Efésios capítulo 2, que é possível que todos voltem a Cristo. E é somente na cruz onde todos se encontram com Deus. E é na cruz onde toda divisão, toda barreira, toda parede, toda fronteira é dissolvida. Portanto, quando se olha para aquele momento em que todas as coisas convergem para o Cristo de Deus, sendo agora o Cristo de Deus o eixo de tudo, a substância de tudo e a circunferência de tudo, temos aqui o resultado da cruz. Então, olha para o panorama que nós desenhamos agora. A cruz é a origem, a cruz é o meio, e a cruz é o fim. A cruz é o alfa e o ômega, e é o meio. Não a cruz madeira, artefato. Os irmãos vão entender o significado da cruz na próxima semana. Mas já deu para os irmãos entenderem um pouquinho sobre a centralidade da cruz? Então, que hoje fique claro para os irmãos que não há evangelho sem cruz. Nós vamos continuar falando dessa cruz na próxima semana.